Final Fantasy Location, ele é bastante diferente dos outros. Final Fantasy Location, ele foi um jogo criado lá em 2015, sendo até considerado o Final Fantasy V, depois, claro, do fracasso que foi o Final Fantasy Road, infelizmente, porque para mim aquele jogo é muito bom, mas isso é papo para outro vídeo. E também construiu vários legados de FNAF enquanto estava na parte do seu lançamento, né? Foi quando o Souzones começou a crescer muito mais, o Matt Pat foi virando o pai das teorias de FNAF, foi ganhando mais reconhecimento. Então, uma grande época do FNAF. Tava tendo muitas teorias sobre o jogo, como seria. Então, foi um jogo bastante memorável. Mas será que pode ser tudo isso mesmo? Oi, eu sou o Tony Yoshi e Final Fantasy Location foi lançado dia 7 de outubro de 2016. Um jogo que veio depois do sucesso FNAF 4, né, que foi a polêmica que teve de ser totalmente um sonho. Todos os quatro FNAFs ter sido um sonho, o que obviamente foi depois deixado de lado essa teoria com os livros e os jogos que foram lançando. Depois teve o primeiro livro da trilogia dos livros de FNAF, e aquele livro tinha sido um bastante sucesso na comunidade de FNAF. Ele deu um melhor contexto sobre a história, apresentou personagens para essa história, deu o nome do assassino, o William Afton, falou da Charlie, que é a filha do Henry Emily. Se não me engano, também deve ter falado do Michael Afton, ou se veio depois, isso aí eu já não lembro muito bem. Mas além desses livros, também vieram o FNAF Road, que foi um jogo de RPG de FNAF, e que para mim é um jogo muito bom, porém, como eu já falei isso anteriormente, isso é um papo para um outro vídeo, analisar FNAF Road. Porém, não agradou muitas pessoas, não teve o seu reconhecimento como os outros jogos. Então, meio que Scott Calton ficou nessa de fazer um novo FNAF, fazer um FNAF 5, né, o Sister Location. Com isso, vocês sabem, né, eu vou analisar o jogo em 3 tópicos, né, vocês que viram os 2 vídeos anteriores sabem que tópicos são esses, que é a jogabilidade, o terror, a história. O terror já tá meio manjado, né? Você já sabe um pouco mais desse paralelo. Talvez eu troque nos próximos vídeos esse tópico, mas por enquanto vai ser terror mesmo, o segundo tópico. Então já vamos começar a analisar o primeiro tópico, que é a jogabilidade. Bom, a jogabilidade de FNAF 5, né? FNAF Sister Location, é bastante diferenciada. Eu gosto muito da jogabilidade do Sister Location. Ele traz novas mecânicas para o jogo, não é só você ficar parado, você pode andar até. Então eu acho isso bem legal, mostrando até mesmo como a jogabilidade ela é bem diferenciada. É só perceber o que acontece em cada noite. Na primeira noite, uma noite introdutória, é pra você ver como as coisas funcionam. Tem que observar o Fox, observar a Balora, tem que também ver a Bibi, né? Que no caso na noite você não consegue ver. Na segunda noite você tem que passar pela Balora, que na minha opinião é um minigame muito bom, é algo realmente bastante acertado. Acho que uma das melhores coisas que veio no Final Fantasy Location foi o minigame da Balora, que você tem que ir andando para a Balora não te ouvir no meio da escuridão simplesmente. Então eu achei realmente uma ótima ideia esse minigame. O Scott Calton acertou muito bem nessa. Tem a questão também da noite 3, né, que veio o Funtime Force, que também é um bom minigame, inferior ao da Balora, na minha opinião, mas mesmo assim continua sendo bom. Você tem que passar pelo Force, né, passar despercebido, o Force te pegue e você tem que lançar um flash para ele estar na sua frente. Então assim, não é um minigame tão difícil quanto parece, mas eu gosto muito também. Ainda na noite 3 tem também o minigame do Funtime Fred com Bonbon, que é o fantoche do Funtime Fred, e também é um minigame muito legal, que no caso que você tem que fazer o que o interlocutor te manda,
que no caso de fazer a manutenção lá do Full-Time Fred. Bombom, ele vai tentar te atacar, mas se você seguir todas as ordens certinho, você acaba passando. Eu acabei esquecendo de falar também de um minigame lá da Noite 2 ainda, que também envolve o Full-Time Fred, que você tem que fazer todo o backup de sinal de todos os locais, e o Full-Time Fred vai tentar te pegar, e você tem que colocar os áudios pra acalmar ele e ficar observando ele, vendo ele se afastar para depois continuar colocando o sinal nos lugares. No final da noite 3, o Full-Time Fred ele te pega, isso é obrigacional. Na noite 4, você fica preso dentro de um animatronic, e a Baby ela meio que te ajuda a você tentar sair. E você tem que ficar mexendo nas Spring Locks para que o traje não te mate. Também é um minigame bem legal, por mais que seja muito difícil. Mas quando você pega o jeito, você passa rapidinho. Se não me engano, são apenas 5 minutos que você tem que passar lá. Então é realmente um minigame muito legal também. Na noite 5, é só mais a questão de seguir as ordens da Baby, que é praticamente a mesma coisa que você tem que fazer na noite 3, lá com o Full-Time Fred e o Bombom. Fazer a manutenção da Baby, só que dessa vez sendo mandada pela Baby. E além disso, você também tem que seguir as ordens da Baby para chegar naquele final, que eu vou falar ainda no tópico da história. Mas além disso, também tem uma outra rota, que se você não obedecer a Baby, você vir pelo lado contrário, que aí você vai para a jogabilidade normal, de todo FNAF, que é ficar parado numa sala e tentar sobreviver, trancando portas e não deixando o animatrônico te matar. Que também é algo legal, relembrar essas coisas, lembrar a jogabilidade normal. Então também é um ponto positivo isso. E claro, além da noite 5, que você faz uma batalha com o Ennard, então obviamente também tem a Custom Night, que também é a jogabilidade normal de todo FNAF, e é apenas um bônus, para você passar seu tempo, para você platinar o jogo. Então também é algo bem legal. E também tem o minigame da Baby, que é um minigame também que foi bastante importante para a história, isso eu vou explicar depois, mas também é um minigame aceitável. Então, falando sobre tudo isso, todas essas falas apenas para falar sobre a jogabilidade, agora finalmente vamos para o segundo tópico, que é o terror. Vocês sabem, o terror de FNAF é quase inexistente, quase não tem, eu já falo isso nos 2 últimos vídeos, Porém, esse FNAF eu acho que ele já dá um ar mais terror mesmo, principalmente na noite 2, na noite da Ballora. Aquela noite, quando você joga pela primeira vez, ela dá uma pegada, ela dá um medinho. A primeira vez também do Full-Time Force também dá um medinho também, é algo realmente legal. Os sustos do jogo são ok, e dá pra relevar isso. Então eu acho que assim, dos 3 jogos que eu falei nesse canal, que é Sister Location, Ultimate Custom Night, FNAF 3, o Sister Location é bem melhor em terror. Não é algo, nossa senhora, muito bom, dá muito medo, não. Mas ele é melhorzinho, pelo menos ele consegue te dar um pouco de medo quando você joga pela primeira vez. Depois, quando você vai morrendo, você vai tentando de novo, você obviamente já não tem mais medo daquele jogo. Então, falando sobre isso, agora vamos para o terceiro tópico, e obviamente o tópico mais importante de todos os FNAFs, que é a história. A história de Sister Location, já vou adiantar logo que é uma história bem legal até. Tem alguns erros, obviamente, tem uns erros assim que vai perpetuar por toda a era de FNAF até hoje. Algumas coisas do Sister Location causam muitas dúvidas, mas eu vou tentar explicar aqui e agora. Primeiramente, a história de Sister Location é praticamente falando sobre o Michael Afton, que recebeu uma carta do pai dele, o William Afton, para poder trabalhar na Sister Location para caçar a Elizabeth, que é a irmã dele. Com isso, ele foi lá, foi passando as noites, ele percebeu que talvez a Baby realmente era a irmã dele. Eu acho que ele acabou percebendo isso, mas foi seguindo as ordens dela, mesmo assim. E talvez a Baby até se aproveitou um pouco disso, Pois, como sabemos, a Baby e a Elizabeth fizeram uma meio confusão perfeita. Lembra daquele minigame que eu falei antes? Então, aquele minigame fala praticamente de como a Baby pegou a Elizabeth, Tem também a questão dos áudios também, que mostra que o William Afton não gostava que a Elizabeth chegasse perto pela Baby.
Aquilo é bem interpretativo no caso. Tem pessoas que interpretam que William Afton não queria que a Elizabeth entrasse porque sabia que Elizabeth ia morrer e não queria que ela morresse. E tem também interpretações de que, na verdade, o William Afton não queria que a Elizabeth estragasse o animatronic. Tanto é que quando a Elizabeth é pega pela Baby e se transforma na Baby, tem teorias de que o William Afton não gostou nada disso, né? Que fez até a Baby tremer, né? Em livros, obviamente, que vieram posteriormente. Então é bastante interpretativo essa questão das falas. Mas no minigame, né, mostra que a Baby deu um sorvete para Elizabeth para chamar a atenção dela. A Elizabeth, obviamente, chegou perto e acabou morrendo, né? Acabou sendo capturada pela Baby. E praticamente não foi só morta, né? Foi triturada, foi torturada dentro da Baby até a morte. Mas enfim, voltando para a questão do Michael Afton, ele foi passando as noites seguindo a ordem da Baby. Tem noites também que a Baby ela fala que já tentou fugir. E até que tenha conseguido, né? Tem uma fala assim, que leva à interpretação de que ela até conseguiu um dia, mas logo foi pega de novo e não tem como sair dali. Ela mesma fala que é praticamente impossível sair. Porém, na noite 5, como sabemos, enquanto você seguir as ordens da Baby, né, para ir para a direção certa, né? Ela pede para esquerda, direita, pede para parar um pouco por causa da balora, enfim. Quando você chega na sala, aí só tem você, triturador, até parece uma colher de sorvete, onde ela é ativada, ela ela faz uma abertura na barriga do Michael Afton para os animatronics entrarem, animatronics sendo ele, né, o Ennard, porque todos os animatronics fantasmas se juntaram para virar o Ennard para fugir todo mundo junto. Foi esse o plano da Baby. E além disso, enquanto você for passando na Ultimate Custom Night, passando de todas as noites, aparece algumas cutscenes mostrando o estado do Michael Afton, né? Que mostra ele todo normal, depois ele vai apodrecendo aos poucos, até chegar onde ele tá totalmente roxo, totalmente podre, e com isso ele não acaba resistindo, os animatronics acabam saindo do corpo do Michael, e ele acaba virando uma caça imortal, né? Mas depois ele foi regenerando por causa dos remanescentes e foi indo tudo bem, e o Michael foi em busca do seu pai, né, para tentar pará-lo, né? Mas em paralelo a isso, sabemos que o William Afton, nessa hora da Sister Location, praticamente ele já tinha morrido lá nas Spring Locks. Mas o Michael mesmo assim fez essa promessa porque ele sabia que o pai dele não ia parar assim tão fácil. Father, it's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now, but something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Agora falando de algo mais complicado, se eu não me engano, no vídeo do Souzones no canal Ruestation, onde ele responde o Corey falando sobre o legado de Souzones, né, um vídeo desse ano mesmo, um vídeo recente, o Souzones ele fala que ele não gostava da questão dos animatronics entrarem dentro do Michael Afton. O dispositivo parecia uma colher, era isso aqui, era uma concha, e com essa concha você dava uma coronhada na pessoa e a pessoa perdia a alma, sabe? Não fazia sentido, não fazia o menor sentido. Ou até botava, não era de perder a alma, era tipo, você colocava um animatrônico dentro da pessoa. Cara, como que vai caber uma porra de animatrônico dentro de uma pessoa, cara? Pelo amor de Deus, como é que o protagonista lá do Sister Location saiu com uma porra de um robô dentro dele, sabe? Esse tipo de coisa que a gente fica meio assim, tipo, a gente tem que conceder coisas, é ficção. Tá, mas a gente tem limites pra ficção, sabe? E o meu limite não estava coincidindo com aquele dali. E realmente, se você for olhar pra pensar, é algo bem tosco, né? Claro que isso é bem explicado pelo remanescente, que pra mim também não é bom. O
Remanescente a coisa mais confusa de FNAF e foi apresentada primeiramente no Sister Location, né, na questão dos jogos, foi no Sister Location, e depois foi sendo explicada pelos livros, aí mesmo assim continuou sendo bem confuso. Além disso, ele também fala, né, da questão de que você tinha que pegar a alma, né, pelo aquele negócio, né, porque eu falei que parece uma colher de sorvete, que no caso, na época, né, que era pegar as almas, né, hoje a gente sabe que é pegar os remanescentes, mas continua não sendo algo tão bom assim também. Além dessas falas do Renan Souzones, o Baegler, ele fez um vídeo falando sobre o William Afton, um vídeo bem informativo sobre o William Afton. Ele fala que o William Afton no Sister Location é praticamente apresentado como se fosse um cientista e que isso desconstrói o personagem. Eu discordo que tenha sido apenas isso, mas eu concordo que realmente se você colocar o William Afton tendo várias personalidades, né, o cara frio, calculista, cientista, quieto, psicopata, colocando várias personalidades, acaba que não fica muito legal o personagem William Afton. Foi apresentado nos 4 primeiros jogos e no primeiro livro de FNAF de um jeito muito bom, um jeito maravilhoso do William Afton. Era uma apresentação bastante legal, mas acabou que foram mudando isso, né, com o tempo. Obviamente, quando uma franquia é lançada um monte de jogo, obviamente vai desconstruir algumas coisas de algum personagem. Eu não acho que tenha estragado por completo o William Afton. Pra mim, continua sendo um vilão bastante marcante, um vilão muito bom, mas é notável que realmente isso tenha desconstruído um pouco o personagem. Tem também a questão da apresentação dos personagens Michael Afton e Elizabeth, né, no caso Elizabeth sendo a Baby, que são personagens bastante marcantes no FNAF, né? São personagens icônicos e bastante importantes. O Michael Afton foi bastante importante agora no Sister Location. Tem teorias de que ele possa ter ido pro FNAF 1 e FNAF 3. E além disso também no FNAF 6, né, onde ele foi o guarda, ele realmente foi buscar o pai dele. E ele foi um personagem bastante importante. Claro, também tem a questão da mordida de 83 que ele deu no irmão, mas isso aí é outro vídeo. Já a Baby também tem essa questão de ser uma outra vilã, porque a Elizabeth, ela quer ter o orgulho do pai dela, então ela vai seguir o pai dela, vai pegar os remanescentes, vai fazer todas as ordens que o pai dela quiser. Mostrando que mesmo que a Baby seja alguém maléfica e tudo, tem uma alma de criança ali, né? Que é a Elizabeth, que quer de tudo para conquistar o amor do pai dela. E a gente sabe que praticamente não consegue porque o William Afton é incapaz de sentir amor aos filhos dele, né? Isso se vê até mesmo desde o FNAF 4. Enfim, vale muito nesse vídeo, mas pra mim Sister Location ele é realmente um jogo bastante diferente dos outros. Não só pela jogabilidade, não só também pela história, mas também ele dá esse ar de nostalgia, né? Porque foi quando as pessoas começaram a conhecer mais sobre FNAF, tinham mais curiosidade sobre a história e começaram a procurar mais sobre, tanto é que os canais começaram a crescer muito mais. Lembrando, isso tudo é apenas minha opinião, vocês podem ter alguma diferente, isso tanto faz, isso vai depender de cada pessoa, mas na minha opinião é um jogo muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e tchau.